Olá pessoal, tudo bem? Atendendo pedidos, estamos aqui mais uma vez. Vamos falar sobre a apostasia, entendendo o que é apostasia. Eu quero começar indicando aqui um livro de um autor que eu gosto muito. Para mim é o melhor livro sobre o assunto de apostasia. Esse livro é do escritor Luiz Roldan, Apostasia ao longo da história da igreja. Eu gosto muito desse cara. Mas, brincadeiras à parte, eu quero falar aqui o que é apostasia. Apostasia, nós precisamos entender que é uma realidade. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus disse. Aliás, João 17:17 diz o seguinte: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, ela é uma verdade, ela trabalha com aquilo que com aquilo que realmente possa acontecer. Então você vai chegar ao seguinte: então não dá para levar a apostasia como uma suposição irreal. A apostasia, ela é uma realidade que infelizmente acontece na vida de alguns. Como nós vamos chegar nisso, nós vamos ter alguns textos na Bíblia falando sobre a apostasia. Apostatar, ela tem um sentido, essa palavra. O sentido dela é abandono total de, ou negação total de. E aí quando nós temos o versículo que diz que no final dos tempos alguns apostatarão da fé, esse genitivo da fé, ela aponta do que a pessoa vai poder vir a negar totalmente ou abandonar totalmente. Então, a apostasia total da fé, apostasia da fé é a negação total ou abandono total da fé, tá? Então, apostatar é diferente do desvio moral momentâneo. O desvio moral momentâneo é quando a pessoa ela já creu no Senhor Jesus, já foi regenerada, já está passando pelo processo de santificação, mas ela no momento se desviou da moralidade cristã, dos mandamentos do Senhor, ela foi por caminhos errados, ela foi para fazer o que é imoral, viver uma vida de pecado, enfim. Então ele tem um desvio moral momentâneo. Esse pode ser restaurado. Quem vem a apostatar, não. Vamos definir o que é apostatar. Como nós já falamos, é abandono total da fé. É aquela pessoa que ela creu no Senhor Jesus, ela creu na salvação em Cristo, ela experimentou essa transformação, a presença de Deus dentro dela, ela chegou a um ponto de chegar a sentir a felicidade das promessas de uma vida futura com Deus, e num dia ela diz que tudo isso é pecado, seja dizer com o seu coração ou com a sua boca. Tudo isso era errado, desculpe. Ela vem num dia dizer que tudo isso era errado, que tudo isso era mentira. E aí ela vem falar com o seu coração, com a sua boca, que tudo que ela viveu e creu é mentira. Ela vai negar. E o que seria negar isso? É negar pilares da fé cristã. O que seriam esses pilares? Se essa pessoa nega que Deus existe, é um cristão, e no momento ela passa a ser ateu, ela apostatou. Se essa pessoa no momento da vida, esse cristão, diz que Jesus não é Deus, até que Deus existe, mas Jesus não é, ela apostatou. Se ela no momento da vida diz que o sacrifício de Jesus não é suficiente para a sua salvação, e ela precisa, como Paulo usa em alguns momentos, atribuir as práticas da lei da antiga aliança, outras coisas mais para que ela possa ser salva, ela apostatou. Se essa pessoa ela nega a Trindade, ela é um apóstata. Porque sem a Trindade não tem salvação. Porque sem Trindade, Deus ele é um mentiroso. Então se ele é mentiroso, ele
Jesus não pode ser um sacrifício sem pecado em nosso favor. Então logo não tem salvação. Então você vai chegar a essa questão aí. Se ele nega a Trindade, ele nega até mesmo a divindade de Jesus. Em alguns pontos de algumas pessoas que negam a Trindade. Então você vai chegar ao seguinte: quando a pessoa nega pilares da fé cristã, pessoas cristãs, mas no momento da vida diz que aquilo tudo que ela viveu é uma mentira, que ela estava errada, ela apostatou. Então se ela negar que Deus existe, negar que Jesus é Deus, negar a suficiência do sacrifício de Jesus para a salvação, negar a Trindade, ela é um apóstata. E o apóstata não pode ser restaurado. Eu queria aqui dentro do meu livro, esse livro é meu, foi eu que escrevi, eu queria ler um trecho onde eu falo sobre um texto muito interessante. Eu faço uma exegese de cada palavra de Hebreus 6, versículos 4 ao 6, que diz assim: impossível, pois, aos que uma vez tendo sido iluminados, tendo provado o dom celestial e participando... Peraí, desculpa um pouquinho. É que eu estou lendo no grego, a ordem está diferente. Eu vou ler aqui para vocês na versão em português. Porque no grego a ordem da palavra fica meio diferente. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo futuro, caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Vamos lá analisar essas palavras. Perceba o seguinte: a palavra uma vez quer dizer uma vez por todas. Então você vai chegar dentro dessa situação. É impossível aqueles que de uma vez, ou seja, de uma vez por todas, foram iluminados. E o que é iluminar? Onde a iluminação indica que Deus dá um entendimento e os olhos da luz espiritual. A palavra iluminar é muito usada para a pessoa para designar a pessoa salva. Então iluminar tem a ver com salvação, está ligado a isso. Você tem isso em 2 Coríntios, versículos 3, 4 e 6. Você tem isso sobre luz de iluminação de salvação em João 1, versículos 4, 5 e 9. Você vai ter o seguinte, tendo provado. O que é tendo provado? Provar, experimentar. O verbo expressa o desfrutar real e consciente das bênçãos apreendidas em seu verdadeiro caráter. Eles provaram o quê? O dom celestial, ou seja, a salvação, sendo dela participantes, conforme em Atos 2:38 e Efésios 2:8. O dom ali é a salvação. Dom, presente de Deus. Deus nos dá, não é porque nós merecemos, Ele nos dá, devido à nossa fé nele. Então vamos lá. Tendo cair para fora. O particípio pode ser condicional. Renovar, fazer de novo. Para, dar direção ao alvo. Tendo crucificado, crucificar de novo. Aqui, tornando crucificar, seria crucificar de novo. O particípio é casual, indica que é impossível, assim como já diz no começo do versículo 4, para tais pessoas se arrependerem e fazerem um novo começo. Então eu trago um comentário aqui. Por isso, para aqueles que foram iluminados com a graça de Deus, lhes trazendo entendimento pela fé, passaram a ter luz espiritual, desfrutaram realmente das bênçãos espirituais da salvação, pois a mesma é dom de Deus, como diz em Efésios 2:8. E com a salvação foram participantes das promessas da vida vindoura. Estavam dentro, mas caíram para fora.
para os que conheciam a verdade e decaíram da graça de Deus mediante a negação de Jesus como Messias. É impossível retornarem, impossível um arrependimento sincero, pois Deus não lhes derramará novamente sua graça, já que a graça foi derramada por todos uma só vez no sacrifício de Jesus na cruz. E como Cristo não será crucificado de novo, para os apóstatas não há mais chance, pois creram, provaram das bênçãos celestiais e no fim negaram, sendo seu fim a condenação eterna. Então vamos lá. O que a gente está falando? O seguinte: aquela pessoa que era cristã virou ateu, virou muçulmano, porque o islamismo nega que Jesus é Deus e muito mais que ele é Messias. Virou kardecista. Por que kardecista? Porque kardecista não crê na salvação, ele crê na evolução da pessoa. Então, se não tem salvação, não tem salvador, logo nega que Jesus é salvador. Então, esse tipo de pessoa, eles são apóstata. O cristão que nega a divindade de Jesus, nega que Deus existe, nega a salvação em Cristo, depois de ter experimentado isso, ele é um apóstata e ele não pode ser restaurado. Por quê? Porque a graça de Deus se há manifestado salvadora para todos os homens. Tito 2,11 se manifestou onde? Na cruz. Jesus não vai ser crucificado de novo para derramar a graça de novo sobre o apóstata. Agora, aquela pessoa que teve um desvio moral momentâneo, enquanto há vida, há esperança de um arrependimento, porque a graça ainda está ali. Porque o desviado, você pega um desviado, ele não nega esses pontos, ele está até errado moralmente com Deus, está fora dos caminhos do Senhor, mas ele não nega esses pontos, ele pode vir a se arrepender. Aí, como diz John Owen no seu livro Apostasia do Evangelho, página 136, eu até coloquei essa citação no meu livro. Ele diz o seguinte: se a pessoa que se desviou num desvio moral momentâneo morrer dessa condição sem arrependimento, aí sim ele é visto por Deus como um apóstata. O que pode influenciar as pessoas a apostatarem? Eu vejo na Bíblia como principal influenciador da apostasia os falsos ensinos. Então você tem isso, você pega propriamente como fala sobre a porta estreita e o caminho estreito, a porta larga, o caminho largo, você vê que logo em seguida fala dos falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinos, para você ver que estão intimamente ligados. Então no meu livro eu trago aqui os principais falsos ensinos do século I ao XXI que podem fazer as pessoas apostatarem. Então vamos lá, gente, recapitulando: apostasia é diferente de desvio moral momentâneo, o desviado pode ser restaurado, o apóstata não. A minha segurança de salvação: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Fique em Cristo e você está salvo. Então a nossa salvação está em Cristo. Ninguém arrebatará o cristão da mão do Senhor. Arrebatar é uma palavra que quer dizer tomar a força. Ninguém nos toma a força da mão do Senhor. É só a gente não sair dela. Tá bom? Então fique com Deus, curta aí, compartilhe o vídeo e que Deus abençoe sua vida. Um abraço a todos que participaram. Alguns comentaram aqui sobre Dr. Orton Wiley no seu comentário na Carta aos Hebreus. Não tive chance de ler. Quem sabe um dia, quem sabe você me presentei. Comentaram aqui sobre o comentário Bicon. Sim, ele fala nessa linha também. Mais ou menos nessa linha. Até acabei de ler Hebreus no Bicon recente. Mas quero aqui agradecer sua participação. Compartilha aí, tá bom, gente? Já é o terceiro vídeo de hoje. Procura aí no meu Facebook. Fiz um sobre
quadrilátero wesleyano, fiz outro sobre regras básicas de hermenêutica. E agora esse de apostasia.